sejam todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. Vamos orar? Vamos Fabíola, orar. pode orar para nós? Vamos orar. Senhor Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã na Tua presença, por mais uma manhã de aprendizado, de crescimento diante de Ti, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja abrindo, ó Deus, os nossos olhos espirituais, a nossa mente, ó Deus, para aprender, ó Deus, e ter um crescimento, um fortalecimento na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Amém, Pai. E queremos, ó Deus, nessa manhã tão especial, te agradecer, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Deus. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pelo Teu amparo, Senhor, porque nada tem nos faltado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, ó Deus, que tem se fortalecido cada vez mais, ó Deus. Tem estado conosco, Senhor. Ó Deus, tem buscado a Tua presença, ó Deus, que a cada dia, Senhor, nesse tempo de crise, ó Deus, seja um tempo, ó Deus, de renovarmos nosso amor em Ti, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, invada nossos corações, a nossa casa, o nosso lar, ó Deus. E venha, Senhor, nos avivar, ó Deus, venha nos aquecer, ó Deus, cada vez mais, Senhor, porque não é tempo, ó Deus, de esmorecer, ó Deus, não é tempo, ó Deus, de desanimar, Senhor, mas é tempo de buscar mais a Tua presença, ó Deus, e é o que nós queremos, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, seja conosco, ó Deus, fala conosco nessa manhã, Senhor, assim nós te pedimos, abençoamos o Teu povo, ó Deus, aqueles que têm bênção, ó Deus, aqueles que aniversariaram, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus as Tuas bênçãos estejam sobre a vida deles, Pai. Com a Tatiana e com o Felipe, ó Deus, que estão aí, Senhor, grávidos, ó Deus, para receber mais um bebê, ó Deus, mas que a Tua mão de poder esteja sobre a vida deles, ó Deus, nesse tempo de gestação, que o Senhor esteja no controle, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, livra, ó Deus, de todo mal, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós entregamos tudo diante do Teu altar, ó Deus, e te agradecemos pelas Tuas bênçãos, ó Deus, pelo Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mais uma etapa do nosso estudo bíblico. Nós já tivemos a EBD online. Se você não assistiu, ela fica gravada no Facebook. Você pode assistir a EBD online, que estamos estudando na EBD, a Escola Bíblica Discipuladora, sobre oração, né? Uma palavra muito boa que o Luiz trouxe hoje sobre oração. Nós vamos aqui continuar o nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos estudando versículo por versículo. É uma carta maravilhosa. É uma carta cristocêntrica. Se você quer aprender sobre Cristo, você tem que estudar a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos ler do verso 8 até o verso 12. A Lívia, nossa obreira, vai estar colocando aí, né, os textos, ela vai sempre passando as informações. Se você tiver algum pedido de oração, também coloque, que ela depois repassa para a gente estar passando para os grupos de oração também. Vamos ler do verso 8 ao verso 12 do capítulo 2. 8
ao 12. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Amém. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. O apóstolo Paulo continua exortando e orientando a igreja a respeito dos problemas que a igreja vem vivendo, que a igreja vem enfrentando. A gente precisa entender que a igreja do Senhor ela está em guerra contra as hostes da maldade, em guerra contra o inferno, Satanás e seus demônios. E o inimigo, na sua astúcia, ele sempre procura estratégias novas para destruir a obra de Deus. E desde da igreja primitiva, a gente vê o adversário usando de artimanhas para destruir o avanço do evangelho até os dias de hoje. Nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos, como igreja, porque, na verdade, o inimigo sempre está entrando no meio da igreja para desfazer a obra de Deus. O propósito dele hoje é tirar você da igreja, o propósito dele hoje é verdadeiramente criar problemas dentro da igreja, para que as pessoas percam a confiança na igreja do Senhor e, consequentemente, não façam parte dela e se afastem dela. Hoje, só no Brasil, são 42 milhões de pessoas desigrejadas. Nossa. 42 milhões de pessoas não estão em igreja nenhuma. Elas frequentam, elas visitam, elas acompanham pastores online, elas se consideram cristãs, elas mantêm, muitos valores do evangelho, do cristianismo. Algumas, às vezes, até estão com uma vida correta, assim, diante de Deus, simplesmente não estão em igreja nenhuma, não estão congregando, não fazem parte do corpo. E não há salvação fora do corpo, irmãos. É preciso entender isso. Cristo é o cabeça do corpo e o corpo faz parte da cabeça que é Cristo. Corpo é igreja, cabeça é Cristo. Assim como Cristo é o Senhor, a igreja é parte do senhorio de Cristo. Então, o salvo, ele vai procurar estar na igreja. O salvo, ele pode até se afastar da igreja. É importante a gente lembrar que não é porque uma pessoa está fora da igreja que ela não está salva. Ah, saiu da igreja, então perdeu a salvação. Isso não é bíblico, irmãos. Uma pessoa, ela pode estar salva e afastada da igreja, mas, preste atenção, o salvo sempre vai procurar retornar para a igreja. O salvo vai voltar para o corpo de Cristo, de um momento ou outro, ou ele vai desejar, ou algum fator vai trazer ele de volta para o corpo, porque ele não consegue ficar fora do corpo de Cristo. E Paulo aqui está fazendo um alerta, só para lembrar quais os problemas que a igreja de Colossenses enfrentava. Um era a doutrina, porque havia um ataque herético, do gnosticismo, que hoje a gente vê muito no sincretismo religioso, quando as pessoas começam a colocar vários tipos de mistura dentro do evangelho, que não fazem parte do evangelho, crendices, como galho de arruda no ouvido, passar embaixo de porta, copo d'água na oração, rosa ungida, amuletos. Tudo isso são sincretismo religioso que vem do primeiro século do chamado gnosticismo, onde as pessoas usam manifestações
como sendo forma de incentivo para a pessoa se ligar ao sagrado, né? E aonde diminui a suficiência de Cristo como Salvador e Senhor. Se eu preciso de algo a mais para me achegar a Deus, eu estou diminuindo o valor de Cristo na minha vida. A igreja precisa ser cristocêntrica. A igreja precisa crer na suficiência de Cristo, buscar Cristo, glorificar Cristo, né? E somente através de Cristo nós temos todas as coisas. A gente precisa entender isso. E quando nós achamos que precisamos de algo a mais, nós estamos diminuindo a suficiência do poder de Cristo. Isso é um problema que a igreja enfrentava. O outro problema que a igreja enfrentava era a dificuldade dos relacionamentos internos. Nós vamos estudar mais à frente, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele vai citar irmãos que estavam brigando com irmãos que estavam tendo dificuldade uns com os outros. O próprio Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossenses, ele vai ao apóstolo Paulo, ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, ele fez seminário em Éfeso, na escola que o apóstolo Paulo montou em Éfeso para preparar os pastores para a obra do ministério, né? E Epáfras estudou lá com o apóstolo Paulo. Ele volta, Paulo agora está preso em Roma, ele vai visitar Paulo na prisão e lá ele conta os problemas que ele está tendo na igreja. E Paulo escreve então Colossenses, a carta, para que ele levasse a carta e assim orientasse e ensinasse a igreja. E através desse ensino ele trata também dos relacionamentos, porque um dos grandes desafios da igreja de hoje são os relacionamentos. Aliás, isso é um desafio em qualquer área da vida, né, Fabiola? Até hoje. Mas é bom a gente lembrar que tem pessoas que criticam muito a igreja, né? Falam muito mal da igreja, criticam a igreja, porque a igreja tem pessoas todas erradas e querem se achar melhor do que as outras. E realmente eu concordo, a igreja tem muitas pessoas erradas e realmente as pessoas da igreja não têm o direito de se achar melhor do que ninguém. Na verdade, nós não somos melhores do que aqueles que estão fora da igreja. A única diferença talvez seja que nós ainda continuamos ali perseverando, buscando, se santificando, insistindo para a gente viver a nossa fé. Agora, qual é o problema? O problema é quando eu deixo de seguir a Cristo, quando eu deixo de fazer parte do corpo por causa de problemas de relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo espiritual é um só. No mundo espiritual tudo está conectado. Quando uma pessoa sai de uma igreja porque está tendo problema com o irmão A ou o irmão B, ela está totalmente equivocada na sua decisão de sair da igreja. Por quê, irmãos, que eu falo isso? Porque aquele irmão é irmão em Cristo dela. E Paulo, na igreja primitiva, o que ele faz? Ele confronta para que as pessoas tratem os relacionamentos. O apóstolo Paulo diz, se possível, se depender de vós, tende paz com todos. A gente tem que procurar viver um relacionamento de paz com todos os nossos irmãos. Por outro lado, há uma grande verdade aqui, é que a própria igreja primitiva já tinha os problemas que nós temos hoje. Às vezes a gente critica a igreja hoje, mas se esquece que a igreja da Bíblia também tinha os mesmos problemas. Então, se você critica a igreja por causa disso, você tem que criticar a Bíblia. Você vai ter que falar contra a própria palavra de Deus, porque a própria igreja bíblica já enfrentava esse tipo de problema. Então, isso demonstra o quanto a nossa atitude, às vezes, desagrada a Deus e está errada perante esse tipo de postura. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos combater o mal, combater o nosso verdadeiro inimigo, que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, é contra Satanás e seus demônios que atuam para poder dividir a igreja, separar o povo, tirar o povo da igreja e manter a igreja em unidade, em harmonia e em comunhão para vencer a cada dia a batalha. E levar a igreja a um avivamento, a um despertamento de oração para que Deus realmente possa trabalhar em nós. Então, no verso 8, Paulo faz um alerta.
né? O verso 8 é um alerta, é como se Paulo acendesse uma luz amarela, falando para a igreja, e falasse: irmãos, tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, Paulo aqui está questionando a religiosidade, Paulo aqui está questionando o próprio conhecimento puro por conhecimento. Paulo aqui está questionando as tradições humanas. O que são tradições humanas? São dogmas, são leis feitas pelos homens. É muito importante a gente entender que tem muita doutrina dentro da igreja que é puro legalismo, que é pura tradição humana. Eu vou dar um exemplo. Hoje não tem mais isso, mas se você foi de uma época um pouco atrás, você lembra que tinha algumas igrejas que não permitiam o uso de bermuda. Se um crente da sua igreja fosse visto de bermuda, ele era excluído da igreja, porque ele usava bermuda. Calça comprida também, eu era desse tempo. Fabíola pegou esse tempo, eu não sou tão antigo assim. Tô brincando, né? Então, assim, você não podia usar calça comprida na igreja. Costumes, usos e costumes. Tinha igreja que tinha usos e costumes como doutrina. E isso não é bíblico. Não tem nada na Bíblia questionando se você tem que usar bermuda, tipo de roupa. A Bíblia diz que você tem que se vestir com ordem e decência. Você tem que discernir o ambiente. Você não vai num tribunal de justiça de camiseta, de short, de bermuda. Não vai entrar. Não vai ser permitido o acesso. Mas você vai em uma praia e você usa bermuda. Você usa roupa de banho. Tinha igrejas que ia para lugares de banho, tinha que usar calça comprida e camisa. Porque não era permitido usar roupa de banho. Eu sou desse tempo, você não é não? Você é dessa época? Eu não peguei. Eu era muito criança, mas eu era dessa época. Ela não tem não. Bom, na verdade, eu não fui criado na igreja, né? Eu me converti aos 18 anos de idade, já era um jovenzinho. Então, agora quem foi criado na igreja, né? Pegou essas coisas. Mas o que eram isso? Usos e costumes. São tradições dos homens, é o que Paulo fala como tradições humanas. São dogmas, são leis criadas pelo próprio homem para poder colocar um jugo que a igreja não pode suportar. O evangelho liberta, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que a palavra, ela nos liberta do pecado. O pecado não está na minha roupa, o pecado está na minha motivação, pelo uso da roupa, pelo propósito pelo qual estou usando. E até mesmo tem muitas pessoas que às vezes você olha por fora, é perfeitinha, toca na igreja, participa de um ministério, mas está com a vida toda errada lá fora, está em pecado, está com a vida toda torta. Pregadores, quantos pregadores pregam a palavra, mas têm a vida toda torta, né? E infelizmente, irmãos, a gente olha muito a aparência. Só Deus conhece o coração da pessoa. Então, Paulo, no verso 8, ele faz um alerta aqui, né? A palavra aí para cuidado é o sinal que se acende, dando um alerta, né? Aquela luz que acende na tua mente, dizendo assim, olha, cuidado, né? É o grego blepo, que serve para dizer assim, olha, tem um perigo aí diante de você. Então fica vigilante, redobra a vigilância. Paulo está dando esse alerta para que ninguém vos faça o que? Presa sua. É a palavra sulagagel, né? Que significa levar cativo, ser prisioneiro. O homem, quando ele cai num papo manso, numa filosofia, num ensino errado, numa heresia, ele se torna cativo. Você conhece alguém que está envolvido numa seita, que está envolvido, às vezes até numa igreja, com nome de igreja, mas que no fundo é uma seita herética, que não vive os valores da palavra, que não reconhece Jesus, que não acredita na existência do inferno, do diabo? Tem todo tipo de igreja espalhado por aí. E você tem que ter um cuidado muito grande, irmãos, porque na verdade a pessoa se torna cativa,
né? Ela fica cega, ela fica bitolada. Esses dias mesmo nós vimos uma matéria de uma seita em que o líder abusava sexualmente das moças e fazia uma lavagem cerebral a ponto de que essas pessoas ficavam cativas, não contavam para ninguém, tinham medo e viviam ali, cortava contato com a família, cortava contato com a sua rede social, para que elas eram prisioneiras desse líder uma presa fácil, espiritual. rapidamente. Pois é, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 8, né? Cuidado, são filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo. O que são rudimentos do mundo? São elementos da natureza. Você já viu essas pessoas que são envolvidas com a astrologia, são endeusa ao sol, a lua, as estrelas, os signos. Aqui envolve os signos, aquelas pessoas que falam assim, não, pode ver, é certo, se você é do signo tal, é assim que você é, assim que você funciona. Isso tudo são manifestações malignas que são usadas para tirar o homem de Deus, para afastar o homem de Cristo, né? E Paulo fala, não segundo Cristo, porque Cristo é a base do conhecimento de Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, né? Olha que coisa interessante, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 e 21, o próprio apóstolo Paulo, ele faz um alerta a Timóteo, ele diz assim, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Guarda esse texto aí, 1 Timóteo 6, 20 e 21. Cuidado com as discussões teológicas. Cuidado com aquelas pessoas que vêm que em nome da ciência querem explicar coisas. Cuidado com aquele que começa assim, ó, não é bem assim que a Bíblia ensina não, será que é assim mesmo? Vamos ver, olha, a ciência diz isso aqui fala aquilo, cuidado, essas conversações profanas. O cristão, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque infelizmente no meio evangélico tem muitas pessoas de mente fraca, de cabeça fraca, pessoas que são levadas por qualquer evento de doutrina. Cuidado com pessoas que ouvem todo tipo de ensinamento, né? Ah, eu assisti a palestra do pastor tal, a palestra do pastor tal, a palestra do pastor tal. Não filtra, pessoas que não têm filtro. Irmãos, eu não estou aqui, longe de mim criticar pastores, longe de mim criticar estudos que são postados na internet. Tem muita coisa boa, tem muito material bom. Mas cuidado, porque tem pastores que são adeptos da teologia da prosperidade, tem pastores que são adeptos da predestinação, e aí você gosta muito, e tem pastores que adeptos a essas teologias falsas, que tem material bom, tem conteúdo bom, mas se você não souber discernir e filtrar, você acaba recebendo um pacote perigoso. Então você tem que ter base teológica, tem que ter conhecimento bíblico para poder aprender a lidar com essas situações, para saber filtrar. Tem pastores que eu gosto de ouvir, mas são adeptos da teologia da prosperidade. Então, tudo aquilo que ele fala de prosperidade, eu rejeito. Eu retenho o que é bom, jogo fora. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali não é bíblico, né? Todo final da mensagem culmina para quê? Para dinheiro, para coisa material, para usar textos bíblicos para usar como argumento para questões materiais, e nem sempre é isso que a Bíblia está se referindo. Você precisa realmente ter um conhecimento de causa para poder discernir esse tipo de conteúdo. Então Paulo no verso 8 faz um alerta, cuidado, irmãos, para que ninguém seja presa sua. A gente precisa orar, irmãos, para que Deus ilumine o coração, a mente do nosso povo, para que eles se abram para o conhecimento do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus. A igreja que não exalta muito a Cristo, acende um alerta. Por exemplo, pega uma igreja qualquer que você goste muito, ouça durante um mês, durante 2 meses aquele pregador. Qual é a mensagem dele? É sempre aquela mensagem próspera, de vitória, triunfalista,
pouco Cristo, pouco confronto, pouco fala do pecado, pouco fala da cruz, da teologia da cruz, da renúncia, do pecado, né? Da salvação. Acenda o alerta, fica ligado, porque às vezes, querido, aquilo ali é um caminho que não vai te levar para um aprofundamento da verdadeira doutrina bíblica, para uma igreja cristocêntrica, mas para uma igreja pautada em outros propósitos, em outros objetivos, que não é realmente exaltar a Cristo. O papel da igreja é glorificar a Cristo. O papel da igreja é colocar Cristo como Senhor, Cristo como cabeça. Nós estudamos nos versos anteriores, do verso 1 ao verso 7, no verso 6, o apóstolo Paulo faz um outro alerta à igreja de Colossenses, né? Para que eles tenham Cristo como o Senhor. À noite eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o senhorio, mas também sobre a provisão. Existe uma diferença muito grande entre Cristo ser Senhor e Cristo ser provedor. Nós só queremos o Cristo provedor. Está chovendo aqui em Maricá, irmãos. Caiu uma chuva gostosa agora. E eu estou meio atacado de alergia, que o tempo vira, eu viro junto. A gente vira junto. Tenho um pouquinho de paciência aí. Mas Caiu eu uma vou chuva forte. concluir o nosso estudo. Caiu uma chuvinha gostosa aqui para ver o jardim que agradece, né? Então, irmãos, existe uma diferença entre o senhorio de Cristo, Cristo como Senhor, Cristo como provedor. Todo mundo quer Cristo como provedor. A teologia da prosperidade ensina só o Cristo provedor, mas não o Cristo Senhor, submeter aos mandamentos, né? Ser dirigido por Cristo, fazer a vontade de Deus, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, abrir mão de algumas coisas que você gosta para servir a Deus. Isso não será pregado na teologia da prosperidade. Então, temos que ter muito cuidado, né? E Paulo faz esse alerta. No verso 9, ele vai dizer por que a gente tem que fugir dessas coisas e se voltar para a doutrina de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uma pergunta aqui para os amantes da teologia. Cristo encarnado, ele tinha todo o poder, ele tinha a plenitude da divindade, porque a palavra plenitude aqui é pleroma, é a divindade de Deus, é Deus plenamente habitando em Cristo. Ele tinha realmente todo esse poder, toda essa manifestação, enquanto ele estava encarnado? A resposta é não. E aí você vai falar, mas pastor, o texto está dizendo que ele tinha a plenitude de Deus nele, corporalmente. Aí há um detalhe muito importante que você só aprende estudando a Bíblia. Paulo está se referindo aqui, Paulo escreveu esse texto depois do Cristo ressurreto. Paulo escreveu esse texto quando Cristo já havia ressuscitado. Paulo coloca o verbo aqui no presente. Ele está se referindo ao Cristo ressurreto. Olha que coisa legal. Nele habita corporalmente. Ué, mas o Cristo ressurreto, ele não tem mais corpo. Engano teu, meu filho. Você já leu 1 Coríntios 15, 40? O que diz em 1 Coríntios 15, 40? Diz assim: também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Existem corpos celestiais. Paulo está dizendo que Cristo ressurreto, ele tem um corpo celestial. Você viu que depois da ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos, andou, comeu, né? Reuniu com eles, depois que ele foi para o céu. É isso que Paulo está dizendo, que o Cristo pós-ressurreição, ele agora recebeu plenamente o poder completo de Deus. Porque em Filipenses 2, diz que na encarnação ele se esvaziou da sua glória e assumiu uma forma humana. O gnosticismo ensinava que o Cristo não tinha o poder de Deus. Cristo não era Deus. Paulo vai falar para eles, olha gente, Cristo ressurreto, ele é plenamente Deus. Quando ele encarnou, ele era Deus encarnado. Ele poderia não estar com pleroma, né?
ele não está com 100% da sua divindade, mas depois que ele vence a morte, ele ressuscita, ali ele recebe plenamente a sua divindade. Então, o Cristo que nós servimos hoje, o Cristo que a igreja adora, o Cristo que a igreja serve, é o Cristo que tem 100% da divindade. A palavra aí, habitar corporalmente, é habitação permanente. A palavra kaitokel. Essa palavra é residência fixa. Em Cristo ressurreto está a residência fixa de toda a divindade. É diferente para uma outra palavra, habitar, que está lá no verso 19 do capítulo 1. Habitar temporariamente. Existe uma palavra que é habitar permanente e existe uma outra palavra que é habitar temporariamente. Paulo aqui não usa pairokel, que é habitar temporariamente. Paulo usa kaitokel, que é habitar permanentemente. A diferença se refere ao quê? Ao Cristo glorificado. O Cristo encarnado, homem, antes, era um Cristo que ele estava ali habitando nele a plenitude de Deus, não completa porque ele era homem, então ele tinha que ser tentado, ele tinha que passar as necessidades dele, mas depois que ele ressuscita, ele está plenamente, 100%, no caso aí da manifestação de todo o poder e de toda a natureza divina. No verso 10, ele fala que essa mesma plenitude está em nós. Olha o que ele diz aí. Tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Cristo está acima de tudo e de todos, irmãos. Cristo está acima do diabo. Eu não sei por que tem alguns crentes que têm medo do diabo, porque algumas igrejas reverenciam tanto o inimigo, pregam tanto nele, falam tanto nele. Ei, nosso negócio não é com ele, nosso negócio é com Deus. Tudo que Deus permite na nossa vida é permissão dele mesmo. E não é o inimigo que vai fazer alguma coisa acima do nosso Deus. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir que ele faça. Ele não pode tocar um fio de cabelo na tua cabeça sem a permissão do Senhor. Se ele está tocando, é porque Deus liberou. E se Deus liberou, é porque tem um propósito de levar você para buscar mais a ele, de levar você a ter uma experiência com ele. Mas você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo de Deus. A igreja precisa temer mais a Deus do que teme o inimigo. Às vezes eu percebo que as pessoas têm mais respeito com a obra do mal do que respeito com as coisas de Deus. Pessoas que não têm santidade, não pensam duas vezes antes de pecar, não pensam duas vezes antes de falar mal da igreja, que é a igreja do Senhor, não pensam duas vezes antes de falar mal de um líder espiritual, de um irmão na fé, né? Criticar as coisas de Deus, até mesmo desrespeitar ou desvalorizar as coisas de Deus. Mas quando é obra do inimigo, tem maior respeito. Não, respeita a macumba. Não passa nem perto. Isso aí, não passa nem perto. Tem maior respeito, mas não tem respeito pelas coisas de Deus. Não zela pelas coisas de Deus. Trabalha no ministério de qualquer maneira. Não tem compromisso com a igreja, com a casa do Senhor. Não dizima, não oferta, né? Destrói as coisas da igreja. Não dá o mínimo valor pela casa do Senhor. A gente tem que valorizar mais as coisas de Deus e respeitar as coisas de Deus mais do que respeitamos o mal. Porque se tem alguém que tem poder para não só matar o corpo, mas matar a alma e mandar para o inferno, não é o diabo. O diabo não pode te mandar para o inferno, mas Deus pode. Deus pode. E às vezes a gente nem sequer tem respeito e temor a Deus por causa disso. Infelizmente, irmãos, às vezes eu vejo que pessoas ímpias, pessoas que não são crentes, têm mais respeito pelas coisas de Deus do que os próprios crentes. Não é verdade, Fabio? Nós, povo de Deus, precisamos acender um alerta de ter mais respeito, porque a plenitude de Deus habita em nós através de Cristo, né? A divindade habita em nós. O poder de Deus habita em nós. Nós participamos da natureza divina, tanto como Cristo participa. Olha o elevado destino que o homem tem em Cristo Jesus. Que destino maravilhoso.
E o profeta Oséias, ele faz um alerta no capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva aí, ó, que vem no final do inverno, aquele período de seca enorme. Depois vem uma chuva forte, que ela dá e para, mas ela vem para trazer vida para a terra. Logo mais à noite eu vou falar sobre céus fechados e terra que não produz. Você vai entender um pouquinho sobre isso aí. Porque o que acontece, irmão? Tudo primeiro vem do céu, tudo primeiro vem da nossa vida espiritual, tudo primeiro vem do nosso relacionamento com Deus. A terra não vai produzir nada na tua vida se você não tiver primeiro acertando a tua vida com Deus. A terra não produz colheita quando o céu está fechado, querido. Quando Deus fecha as portas do céu para você, não adianta você acordar cedo, dormir tarde, como diz o Salmo 127, comer o pão de dores, né? E se o Senhor não edificar a casa, querido, em vão trabalhos que edifica. Se Deus não abençoar primeiro, você vai comer pão de dores, né? Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui hoje de manhã, nem estava esse assunto aqui, que ela sabe aquele sacrifício para conseguir as coisas, trabalha, no final das contas não vê nada, não vê resultado, não vê colheita, parece que as coisas vão, que você nem sabe para onde foi. Muitas vezes é o céu fechado, querido. É falta da bênção de Deus, é falta de um alinhamento com a vontade de Deus, é falta de um conserto com Deus, é falta de você se conectar mais em Deus, ter a bênção do Senhor, porque é a bênção que enriquece e ela não é pesada. Amém? Eu espero estar ajudando você nessa manhã com essa palavra. Eu já estou terminando. No verso 11 ele diz assim: no qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, saber a circuncisão de Cristo. Aí no verso 11, você vê que o apóstolo Paulo está citando a circuncisão. Por quê? Porque os judaizantes, que era um outro problema que tinha na igreja, eram pessoas que se voltavam ao legalismo religioso, estavam circuncidando as pessoas para que elas se tornassem cristãos. A circuncisão era uma marca da aliança do Antigo Testamento. Aí Paulo vai falar no verso 12 do batismo. Tendo sido sepultados com ele do batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz uma comparação da circuncisão e do batismo. A circuncisão é a marca da antiga aliança, o batismo é a marca da nova aliança. Mas percebe que Paulo se refere ao batismo não simplesmente pelo símbolo em si. O importante, Paulo está dizendo, não é ser circuncidado, que é uma marca no corpo, nem ser batizado, que é o símbolo da morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. Paulo vai dizer que o importante é você realmente viver na fé, no poder de Deus que transformou a sua vida, né? Paulo está dizendo, não é a circuncisão, não é o batismo, é a mudança de vida, é um novo nascimento, né? É morrer e nascer de novo, é realmente ter uma vida transformada, é receber o poder ativo de Deus para transformar o pecador, aquele que nos converte, nos regenera, nos santifica e nos transforma no caráter de Cristo. Você já viu pessoas na igreja que são batizadas, mas não são transformadas? Já viu pessoas na igreja que são membros de igreja, mas só são membros de religião, mas não têm experiência com Deus, não mudaram de vida, não têm testemunho de vida? Quantas pessoas, às vezes, você já conheceu na igreja que você fala assim, não é possível que esse cara seja crente, não é possível que esse homem seja transformado, não dá testemunho de vida, não vive vida de santidade, não tem compromisso nenhum com Deus. Você olha para a pessoa e fala assim, não, essa pessoa não é um cristão, ela está na igreja enganando a si mesma e enganando os outros. Por que que às vezes a gente fica com essa situação? Porque tem pessoas que passam pelas águas,
passam pelo símbolo, passam pelo ritual, mas não passam pela transformação espiritual. Não vivenciam o batismo verdadeiro, genuíno, não receberam o selo, a marca da presença de Deus em suas vidas, né? É muito importante a gente entender que na igreja existem os imitadores da fé. Escreva isso aí, imitadores da fé. Quem são os imitadores da fé? São aqueles que fazem todos os rituais como todo mundo faz. Eles frequentam igreja, eles leem Bíblia, eles participam de ministério, eles se batizam na igreja, eles são membros ligados a uma religião, mas eles não nasceram de novo. Eles não experimentaram a renúncia do pecado, reconhecimento do pecado, não confessaram os seus pecados, não abandonaram os seus pecados e não nasceram de novo para Deus. É a fé no poder de Deus, diz Paulo no verso 12, que nos ressuscitou dentre os mortos. Qual era a nossa condição antes de Cristo? Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos totalmente destruídos. Mas em Cristo nós nascemos de novo. Nós fomos perdoados, nós fomos regenerados, mas agora nós vivemos para a justiça, nós vivemos para Deus. Nós não vivemos mais na velha vida, na velha natureza. Como é que você reconhece uma pessoa que não é imitador da fé? Pela transformação da vida dela. Se houve mudança, vou ser muito simples. A palavra é essa. Muda tudo. Se você se converte, muda tudo na sua vida. É só você olhar. Mudou. Tem que ter mudança, irmãos. Evangelho tem que ter mudança. O cristão tem que ter mudança. O cristão anda em novidade de vida. A cada dia ele está mais perto de Deus. A cada dia ele está abrindo mão do mundo. A cada dia ele renuncia ao mundo. A cada dia ele foge do pecado. A cada dia ele vive mais na presença de Deus. Amém? Amém. Que nós possamos viver de tal maneira que o nosso testemunho de fé seja esse testemunho de vidas transformadas pelo Senhor. Porque o nosso batismo, o batismo verdadeiro, não é o batismo ritual, ritualístico, feito na igreja, feito na cachoeira, feito no rio, feito nas águas. O verdadeiro batismo é o verdadeiro batismo que é feito em nosso coração, no nosso interior. A palavra batismo significa imersão, mergulhar, sepultar. A palavra batismo significa o ritual de iniciação. Assim como a circuncisão era o ritual de iniciação no judaísmo, o batismo é o ritual de iniciação no evangelho. Mas você sabia que espírita batiza? Você sabia que as outras religiões batizam? Toda religião tem o seu ritual de iniciação. Eu fiz cabeça no centro. Isso é o ritual de iniciação, para que ele agora seja o filho do santo lá, o demônio qualquer lá que ele vai seguir. Toda religião tem o seu batismo, mas o batismo cristão, o batismo bíblico, não é o batismo ritual, é o batismo espiritual. É o momento em que a tua vida muda. Parece que os seus olhos se abrem e você vê tudo diferente. Você não mais tem prazer no mundo, você não é mais cidadão desse mundo, você não gosta mais do mundo, você agora só vive para Deus, para seu louvor e para cumprir o plano e a vontade de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra traga edificação para a tua fé, fortalecimento espiritual, para você continuar enraizado e firme no verdadeiro evangelho, para vencer e crescer nesse tempo de desafios e cumprir o propósito do Senhor. Amém? Amém. Obrigado pela tua atenção. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Um domingo de alegria, domingo de vitória, Amém. Domingo de paz, Amém. Domingo abençoado. Logo mais estamos juntos. Fica ligado com a gente, acompanha, porque eu sei que tem muita vitória para a tua vida.
Nenhum mal, nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a tua casa em nome de Jesus. Amém.